E o elenco do Sport, olha, tá quase completo. Tem 2 ausências. O Leão da Ilha tá naquela de intensificar ainda mais esse período tão importante aí, já que teve a chegada agora do Daniel Paulista, para aproveitar ao máximo essa intertemporada. O elenco do Sport tem intensificado a preparação na intertemporada rubro-negra. O técnico Daniel Paulista tem buscado dar uma nova cara para o time, último colocado no Brasileirão. Nesse momento, a comissão tem contato com praticamente todos os jogadores do elenco. As ausências são Zé Lucas, na Sub-17, e também Zé Roberto, em fase final de recuperação da lesão no joelho. Mas antes de encarar a volta no Brasileirão, o Sport terá pela frente o Ceará, no próximo dia 9, na Ilha do Retiro, em duelo único, que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Faz um bom tempo que não tem o jogo da Copa do Nordeste. Se a gente recapitular, lembrar, o último jogo nosso a gente também perdeu da Copa do Nordeste. Então a gente já estava, obviamente, estávamos classificados, sabíamos disso, mas perdemos o jogo em casa. É entender que agora é um novo momento. Espero que aqueles meses ali de abril e maio fiquem, obviamente, no passado e que a gente possa vencer os jogos. Então é passar esse jogo contra o Ceará e, se Deus quiser, com uma classificação, com apoio do nosso torcedor, e depois, obviamente, retornar e pensar jogo a jogo no Campeonato Brasileiro para a gente sair o mais rápido possível daquele lugar que estamos. E a Copa do Nordeste é fundamental, então a gente pede e quer muito o apoio do nosso torcedor. Estamos nos empenhando, treinando, evoluindo, já nessa semana com muita dedicação, todos, eu coloco todos porque está todos mesmo. No treinamento está sendo muito proveitoso, todos estão trabalhando muito, saindo cansados aqui do CT. E é isso que a comissão está buscando, que a gente melhore, que a gente evolua, para a gente chegar no dia 9 e fazer um grande jogo e conseguir, junto com o nosso torcedor, a classificação. Pablo foi resgatar, o momento difícil do Sport ali, meses de abril e maio. Foram realmente meses bem complicados para o rubro-negro. Lembrou desse último jogo do Sport, o jogo que fechou a primeira fase da Copa do Nordeste. Foi com uma derrota para o time do Altos na Ilha do Retiro, mesmo como ele destacou também, O time já estava classificado, mas foi uma derrota, E o Sport vem de um período aí longo sem vencer na temporada 2025. Vamos fazer um contato aqui com a repórter Gabi Mendes. Já tem pra gente aí informações atualizadas do Leão da Ilha do Retiro nessa sequência de intertemporada. Tem tempo ainda, Até o dia 9 para essa estreia, mas os jogadores estão buscando resgatar essas memórias, que é para tentar fazer tudo diferente, Gabi? É isso que o torcedor do Sport espera. Muito boa tarde, bem-vinda, Gabi. Oi, Rembrandt, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto, um cheiro aí para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, realmente é uma memória, que tem que ficar viva mesmo para que eles consigam ultrapassar esse momento tão complicado, Uma temporada super difícil para o Sport, especialmente ali depois de conquistar o título do Campeonato Pernambucano. Tudo bem que até o título também não foi fácil, Mas conseguiu se sagrar campeão. E aí na Série A muitos desafios, nenhuma vitória ainda. E agora com Daniel Paulista, a expectativa é de que o Sport consiga se assegurar na primeira divisão. O que a gente tem, o que a gente tem acompanhado aqui, nesses primeiros dias de trabalho, ele resgatou, atletas que estavam ali desanimados, atletas que não estavam sendo utilizados, a exemplo do Matheus Alexandre, atletas que acabam sendo importantes para o esporte, mas que estavam desmotivados, e ele está intensificando esse trabalho. O clima é diferente, ele mudou a rotina no CT também, a equipe está treinando pela manhã, inclusive já aconteceu o treinamento de hoje, Foi aberto à imprensa, acompanhamos, teve coletiva,
volta. E aí o Sport está trabalhando firme para esse próximo desafio, claro, né? Que é pelas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Ceará no dia 9. Mas além disso, tem a volta daqui a pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série A. Então fica a expectativa para que eles consigam reverter essa situação, né? Realmente, como eu falei, bem complicado o momento, mas com o Daniel Paulista ele está organizando aí trabalhos técnicos, táticos, inclusive nos treinamentos da terça-feira, né? Ele conseguiu fazer alguns trabalhos específicos com a galera do meio-campo, do ataque. O César Lucena ficou mais com a parte da defesa, saída de bola, trabalhando algumas coisas específicas, né? E treinos intensos realmente, como a gente ouviu inclusive na coletiva, porque tem muita coisa para o Sport correr atrás, né? Vai ter que realmente correr atrás do prejuízo. Algumas coisas pra gente trazer aqui. O Gabriel, tá? Novo goleiro do Sport, que chegou aí por empréstimo do Vitória, o Gabriel Vasconcelos, também já está integrado. A gente tem o volante Pedro Augusto, que chegou em definitiva até 2026. Então, são reforços do Sport que estão de volta, a equipe, que estão integrados, na verdade, a equipe rubro-negra. Vamos ver como é que será, né, essas estreias, como é que eles vão corresponder, mas já estão treinando. E uma outra notícia aqui pra gente trazer rapidinho é sobre o Zé Lucas. Muito tem se falado sobre o interesse do Barcelona, tá? Nesse atleta joia da base do Sport, joia rubro-negra, né? 17 anos, que realmente tem feito a diferença, vem se destacando. O Sport, inclusive, recentemente recusou uma proposta de 80 milhões que ultrapassaria a de Pedro Lima, que foi pro Wolverhampton. E existe essa questão. Foi um jornal espanhol, tá? O jornal Marca, vou até olhar direitinho aqui. O jornal Marca espanhol que trouxe essa notícia. Para ele já está avançada a situação, esse interesse no Zé Lucas, mas o Sport não confirma. É uma política do clube mesmo, não confirmar essas negociações. Eles esperam estar tudo certinho, tudo muito amarradinho, né, para poder dar tudo certo, realmente as coisas, os trâmites, né, tem muito processo envolvido. O Sport não confirma, mas de acordo com o jornal, a negociação é avançada. O que a gente sabe é que há um interesse e que há conversas. Aí, se a questão realmente vai ser finalizada ou não, não sabemos. O que a gente sabe é que, além dele, outros clubes também europeus têm interesse na joia rubro-negra. E aí vamos ver se ele será realmente em breve, né? Se ele em breve deixará o Sport, mas é um atleta que vem se destacando bastante, né, Rembrandt? Isso, jogador que tem despertado o interesse, né? Não só de clubes estrangeiros, mas também de clubes brasileiros. Muito obrigado, Gabi, ao vivo, falando com a gente lá da sede do Esporte Clube do Recife. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais aqui no nosso Jogo Aberto Pernambuco. E olha, falando em revelação, né, em base do esporte, o Sport é bicampeão da Mad Cup, competição internacional de base realizada em Madrid, na Espanha. O título veio na tarde de ontem, depois de uma vitória por 3-0 diante do Sporting Hortaleza, na grande final da competição Sub-19. Os gols da partida foram marcados por Arthur Maron, Fernandinho e Augusto Pucci. A equipe Sub-19 do Leão encerra a campanha com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido em 7 jogos disputados. Outras informações você confere no nosso portal tribunaonline.com.br. Parabéns aí para os Leões da Base. Bom, o Sport já tem 2 jogadores anunciados aí, né, recém-chegados, o Pedro Augusto, o Gabriel Vasconcelos. Mas o time não vai parar por aí não, viu? O clube segue ativo no mercado. O Leão corre para buscar mais reforços. Precisa fortalecer esse elenco para a sequência da temporada. O técnico Daniel Paulista ganhou novas opções para seu elenco nos últimos dias. O Sport oficializou as chegadas do goleiro Gabriel Vasconcelos e também do meio-campista Pedro Augusto como novos contratados do elenco rubro-negro. Gabriel estava no Vitória e tem passagens por Cruzeiro, Coritiba, Juventude e Futebol Italiano. Pedro Augusto defendeu por último o Fortaleza e assinou contrato até o final da próxima temporada com o Sport. O Leão deve ao menos anunciar mais 4 jogadores para o elenco até a próxima janela de julho. As prioridades são para jogadores de zaga e também de ataque. O mercado da Série B do Brasileirão deverá ser explorado. Aliás,
Foi nessa divisão que o técnico Daniel Paulista trabalhou nas últimas temporadas. Bom, eu acho que nós temos que ter uma leitura do que a gente precisa de característica de necessidade, não contratar simplesmente por contratar para dizer que está justificando para alguma situação. Não, nós temos que trazer atletas que venham a suprir uma necessidade do elenco, então é em cima disso que nós vamos trabalhar. Claro que o mercado da Série B é um mercado que nós temos que ter atenção, porque eu acho que nesse momento tem bons jogadores, há uma possibilidade quanto a isso, mas não é porque eu venho de um trabalho na Série B que nós vamos olhar só para esse mercado. Acho que a gama, o leque, ele tem que ser aberto a todas as outras situações, mercado de Série B, mercado de Série A, às vezes atletas que não estão sendo utilizados em outras equipes e que atendam às necessidades. É preciso sim estar atento ao mercado. O Sport tem 2 diretores, recém-chegados, foram contratados recentemente pelo presidente Yuri Romão e que estão trabalhando para isso, para buscar as oportunidades. Até agora, nenhuma das contratações impactou, Trouxe, assim, para o torcedor do Sport aquela esperança de que agora vai, porque Pedro Augusto chegou, estava dispensado pelo Fortaleza, estava sem oportunidade no Fortaleza, chegou aí para compor um setor do campo que o Sport já tem muitas opções, ali no meio de campo, e trouxe o Gabriel Vasconcelos. A gente não sabe mesmo se vai para um rodízio com o Kaique França. O torcedor do Sport rigorosamente não está satisfeito com o goleiro Kaique França. Gostaria de ter alguém ali para disputar posição com ele. Talvez Gabriel seja, o goleiro que está chegando para fazer essa disputa por posição, já que o Thiago Couto teve pouquíssimas oportunidades e se transferiu para o Vitória. Foi praticamente uma troca, O reserva do Sport foi para o Vitória e o reserva do Vitória veio para o Sport. Não sei se vem com status para brigar pela titularidade. O Daniel Paulista, inclusive, na semana passada, sinalizou essa possibilidade de fazer um rodízio, de testar também o Gabriel Vasconcelos. E aí, depois de algumas observações, eles chegaram a uma conclusão de quem seria o titular do Sport para a sequência da temporada. Mas o Sport precisa de laterais, o Sport precisa de zagueiro, o Sport precisa de atacantes. No meio de campo, talvez ali um jogador na função ali do Lucas Lima, de repente, do Sérgio Oliveira, mas na posição do Pedro Augusto, talvez tenha sido uma oportunidade de mercado aí que o Sport tenha encontrado. Estamos de volta. Muito obrigado mais uma vez a você que está com a gente, acompanhando as notícias do seu time. Seja torcedor do Sport, do Náutico, do Santa Cruz. Tem Central e Retrô também, que a gente vai trazer também esta semana informações, porque eles também voltam a campo no fim de semana. Vamos voltar a falar com Gabi Mendes, lá, a sede do Sport, a Ilha do Retiro, para mais uma conversa com Gabi Mendes, para saber outras informações do Leão da Ilha do Retiro. Ô Gabi, agora fiquei pensando aqui, não há na programação nenhum jogo amistoso não, Pelo menos que tenha sido anunciado até agora. Olha, Rembrandt, de volta por aqui, anunciado não, tá? Mas parece que há uma ideia aí do Daniel Paulista de fazer um jogo treino com a equipe sub-20, tá? Não foi anunciado ainda, mas nos próximos dias pode rolar alguma coisa para que o Sport descubra, teste os titulares para o jogo contra o Ceará, porque é o próximo jogo do Sport. Pode acontecer, nada oficial ainda, mas é uma ideia do técnico Daniel Paulista. Por falar em treino, Joelinton visitou o CT rubro-negro, ele está de férias do Newcastle e veio treinar, está mantendo a forma física no CT rubro-negro. O Sport postou, que ele veio, o atleta que saiu da base do Leão, muito querido pela torcida, comentários também, felizes porque ele sempre volta às raízes e ele está mantendo a forma no CT rubro-negro. E uma outra informação, a gente ouviu você trazendo a nota sobre o Sport conseguir a segunda vitória no Med Cup, que é uma competição que acontece em Madrid, no Sub-19, segundo título já do Sport. E olha, foi uma campanha retocável, 7 jogos, 7 vitórias, nenhum gol sofrido. Mas também teve uma notícia ruim, que inclusive eu tô com o telefone aqui porque os Leões da base, o Sport divulgou uma nota falando que o Sub-16 foi desclassificado, pela organização do evento, porque rolou uma briga lá, mas foi, segundo o Sport, segundo a nota do Sport, foi uma briga com o outro time, mas a organização acabou
tirando os dois times, né, desclassificando os dois times. O Sport divulgou que achou que não foi justa a decisão, mas a verdade é que o Sub-16 foi desclassificado e o Sub-19 campeão da Med Cup. Realmente a base rubro-negra muito forte, né, segundo ano consecutivo, como eu falei. E vamos ver se Zé Lucas, né, que é da base do Sport, que está se destacando, vamos ver com relação a essas propostas que a gente conversou, mas realmente mostra a força, né, da base e dessa importância aí de tudo que vem sendo trabalhado. Vamos ver também se o time principal consegue superar essa fase, né, Rembrandt? Isso, Gabi. Valeu, muito obrigado pelas informações. Como sempre aí, com muitas informações, a repórter Gabi Mendes.